Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. Improbidade administrativa. Tribunais têm até 31 de julho para informar sobre julgamentos. Comissão Especial da Câmara aprova novo Código de Processo Civil. Corregedoria e TRFs definem metas para conciliação na Justiça Federal. Juizados nos aeroportos registram mais de 13 mil atendimentos no primeiro semestre. E você vai acompanhar uma entrevista com o presidente da JUF, Nino Toldo, sobre vitalicidade de magistrados. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. A Corregedoria Nacional de Justiça prorrogou o prazo para que os tribunais de justiça estaduais e federais possam esclarecer o andamento dos processos contra crimes de corrupção, peculato e sonegação. A meta é zerar até dezembro de 2013 o estoque de ações de improbidade administrativa e crimes à administração pública que tramitam há mais de 1 ano e meio na Justiça. Acompanhe os detalhes na reportagem de Carolina Augusta. A Corregedoria Nacional de Justiça determinou aos tribunais estaduais e federais em todo o país para que informem quantos e quais processos de improbidade administrativa e de crimes contra a administração pública ainda aguardam julgamento há mais de 3 meses. O Corregedor Nacional Interino, Guilherme Calmon, reforça a cobrança e destaca a prioridade de despachar esses processos. Não havia no passado planejamento, metas estabelecidas. Hoje não, hoje nós temos que resolver isso, independentemente do resultado que venha a ser obtido. Pode até ser, e como normalmente em alguns casos até será, caso de absolvição, né? Mas que sejam julgadas essas ações, né? Que elas não fiquem aguardando e que haja demora, porque isso cria uma sensação de impunidade, uma sensação negativa de que o judiciário acaba, de certa forma, até pela sua omissão, compactuando com fatos graves, enfim, isso não pode permanecer dessa forma. Então a ideia é de que esses julgamentos se deem de forma realmente mais célere. De 2012 para cá, mais de 46.600 processos antigos relacionados ao combate à corrupção foram julgados pelos tribunais federais, estaduais e pelo Superior Tribunal de Justiça, que equivalem a 38,47% do total. Os números estão bem abaixo da meta 18, aprovada durante o Encontro Nacional do Poder Judiciário, cujo objetivo é zerar o estoque de ações desse tipo que tramitam há mais de 1 ano e meio na Justiça. Atualmente, 122.362 processos de improbidade administrativa e de crimes contra a administração pública precisam ser julgados até dezembro de 2013. Entre os tribunais estaduais, o TJ do Piauí e o da Bahia apresentam o desempenho mais baixo. Na Justiça Federal, o pior índice de cumprimento da meta é o do TRF da Terceira Região, com 32,44% do total de processos julgados. Se o CNJ verificar que houve negligência dos tribunais para cumprir o objetivo traçado, as cortes poderão responder a processo disciplinar. Se identificado realmente desídia, enfim, ou até mesmo descumprimento de determinações por parte do Conselho Nacional de Justiça, é possível que haja instauração de procedimentos administrativos. Nós todos estamos confiantes que isso não venha a acontecer, né? A ideia é que realmente os tribunais cumpram, como a gente tem observado que estão cumprindo, essas determinações dentro do prazo. Para aqueles que eventualmente não cumpram, nós vamos analisar caso a caso e verificar se a hipótese deve gerar ou não algum procedimento administrativo disciplinar. Os magistrados responsáveis devem responder ao questionamento da Corregedoria pelo sistema Justiça Aberta, no portal do CNJ, onde a população tem a oportunidade de acompanhar a produtividade das unidades judiciais. E ainda terão de informar à Corregedoria Nacional o número de cada um desses processos. Os juizados especiais localizados em 6 aeroportos brasileiros registraram mais de 13 mil atendimentos no primeiro semestre deste ano.
Nos aeroportos do Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, foram registrados 6.952 atendimentos. Somente em junho, mês que foi realizado os Jogos da Copa das Confederações, foram contabilizados um pouco mais de 1.000 atendimentos. Já no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, o juizado do aeroporto teve uma demanda de 1.791, sendo que das reclamações registradas no órgão, 15% resultaram em acordos. Enquanto no aeroporto de Congonhas, também em São Paulo, dos 1.077 atendimentos, 29% tiveram acordos fechados. Em Brasília, no aeroporto Juscelino Kubitschek, foram mais de 3.000 pessoas atendidas nos primeiros meses do ano. Já no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, 443 passageiros procuraram o juizado especial inaugurado no fim de abril. E somente durante a Copa das Confederações, os aeroportos de Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza e São Paulo realizaram 1.658 atendimentos aos passageiros. A seguir, Comissão Especial da Câmara aprova novo Código de Processo Civil. E ainda nesta edição, você vai acompanhar uma entrevista com o presidente da JUF, Nino Toldo, sobre vitalicidade de magistrados. É daqui a pouco no Justiça para Todos. O cartão Minha Casa Melhor é para quem já tem o Minha Casa Minha Vida do governo federal, poder comprar o que ficou faltando de móvel eletrodoméstico e pagar menos. Ficou faltando o quê? Uma máquina de lavar. Tipo essa. Isso. R$850. Sabe quanto você ia pagar por aí? R$41 em 48 vezes. Com o cartão Minha Casa Melhor, você vai pagar R$20 por mês. É menos que a metade. Casa nova, que delícia! O que é melhor? Ralação e barriga no tanque, meu amor. Nunca mais. Foi aprovado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados o projeto do Código de Processo Civil. Agora, a matéria segue para análise do plenário da Casa. Durante a sessão da Comissão Especial, foram aprovados 4 destaques ao relatório do Código de Processo Civil, de autoria do deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. O projeto determina as regras de tramitação de todas as ações não criminais, o que inclui direito de família, do trabalho, do consumidor, ações de indenização, entre outros. O novo CPC prevê que os litígios sejam julgados por ordem cronológica, evitando que causas antigas fiquem sem julgamentos. O projeto de lei deve ser analisado pelo plenário da Câmara dos Deputados. Mais de 13 mil processos devem ser resolvidos por meio de conciliação no segundo semestre deste ano pela Justiça Federal. Esta é a meta estabelecida entre a Corregedoria e os tribunais regionais federais para casos que envolvam créditos financeiros de habitação e ações de gratificação de desempenho devida a servidores públicos. A conciliação tem sido uma alternativa mais rápida, barata, pacífica e efetiva para solucionar conflitos judiciais. E é desta forma que a Corregedoria Nacional de Justiça e os tribunais regionais federais da primeira e da segunda região firmaram um acordo e traçaram metas para resolver mais de 13 mil processos no segundo semestre deste ano. Em reunião com a Caixa Econômica Federal, a empresa gestora de ativos e a Advocacia Geral da União, a coordenação do sistema de conciliação do TRF da primeira região se comprometeu a solucionar pelo menos 5 mil contratos que envolvem o antigo sistema financeiro de habitação ou créditos comerciais negociados pelo banco. Já no TRF da segunda região, a meta é conciliar pelo menos 2.500 processos desta natureza. A conciliação também será estendida para o julgamento de ações referentes a 7 tipos de gratificações por desempenho devidas a servidores públicos. Em parceria com a AGU, representando os interesses da União, os tribunais regionais federais da primeira e da segunda região definiram a meta de resolver, por meio da conciliação, aproximadamente 6 mil processos de interesse dos servidores. E veja a seguir uma entrevista com o presidente da JUF, Nino Toldo, que vai falar sobre vitaliciedade de magistrados, entre outros assuntos. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Não saia daí. O cartão Minha Casa Melhor é para quem já tem o Minha Casa Minha Vida do governo federal.
federal, poder comprar o que ficou faltando de móvel, eletrodoméstico e pagar menos. Ficou faltando o quê? Uma máquina de lavar. Tipo essa. Isso. R$850. Sabe quanto você ia pagar por aí? Quanto? R$41 em 48 vezes. Com cartão Minha Casa Melhor, você vai pagar R$20 por mês. É menos que a metade. Casa nova, que delícia. O que é melhor? Ralação e barriga no tanque, meu amor. Nunca mais. Recentemente, o plenário do Senado começou a discutir a proposta de emenda à Constituição número 53, que prevê alterações no regime disciplinar de magistrados. Em conversa com a repórter Gisele Mourão, o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, Nino Toldo, fala sobre a vitaliciedade da carreira, entre outros assuntos. Acompanhe. 2 temas de interesse da AJUF ficaram para serem votados no segundo semestre legislativo. Um deles é a vitaliciedade de magistrados e membros do Ministério Público. Qual é a visão da associação sobre essas PECs? Nós, das associações de classe da magistratura, procuramos mostrar aos senadores e também aos deputados que existem situações em que a aposentadoria compulsória até se justificaria como pena. Mas, por parte dos senadores, dos parlamentares de modo geral, e isso não há a compreensão dessas hipóteses específicas em função daquilo que a sociedade entende como sendo a aposentadoria compulsória. As pessoas acreditam que a aposentadoria compulsória seja um prêmio, e prêmio para o juiz faltoso, o juiz criminoso. E nesse caso, a AJUF e as associações de classe da magistratura, as demais associações, têm compreensão, e digo especificamente pela AJUF. Os juízes federais têm a compreensão de que essa aposentadoria compulsória como pena em casos que envolvam crime não deve ser aplicada. Ela é mal vista pela sociedade, é compreensível isso. Então, nessa discussão da PEC 53, se procurou estabelecer racionalmente essa discussão, mas diante daquele clamor, daquela movimentação, daquela necessidade de resposta do parlamento aos anseios da sociedade, se preferiu estabelecer um regime em que se extingue por completo a aposentadoria compulsória, independentemente do fato que leve, do fato que o juiz ou membro do Ministério Público tenha cometido. Então, no texto de consenso que se estabeleceu entre os senadores, ali, as lideranças do Senado, os partidos, tudo, e ouvidas as associações, a que se chegou? Então, agora, pelo regime proposto, deixará de existir a pena de aposentadoria compulsória, mas haverá a pena pode haver a remoção compulsória, a suspensão por até 90 dias e a disponibilidade por até 2 anos. E aqui acho que houve um avanço, porque pelo regime atual, a pena de disponibilidade não tem um limite máximo. Então pode haver situações em que um juiz é afastado, é posto em disponibilidade e sem um prazo certo. E aí o juiz fica posto em disponibilidade recebendo proporcionalmente ao seu tempo de serviço, mas por um tempo indeterminado. Ou seja, se estabelece uma pena de caráter perpétuo. E a Constituição brasileira proíbe penas de caráter perpétuo. Então houve nesse ponto um avanço, que se estabelece uma disponibilidade de até 2 anos, recebendo proporcionalmente. E nesses 2 casos, de disponibilidade e o da suspensão, a decisão, como prevê a Constituição atualmente, deve ser tomada por maioria absoluta dos membros do Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. Aqui são penas que podem ser aplicadas no âmbito puramente disciplinar. Agora, quando se tratar de situação em que o fato implique, ou o crime, uma situação que gere, enfim, a perda do cargo, a proposta discutida e acordada dispõe que o Tribunal ou o Conselho Nacional de Justiça, conforme qual órgão que esteja julgando aquele fato, deverá representar, por decisão de 2/3 dos seus membros, ao Ministério Público para que, no prazo de 90 dias, proponha a ação judicial de perda do cargo. E no curso dessa ação judicial, o magistrado
que dela tomar conhecimento vai poder afastar o juiz ou membro do Ministério Público cautelarmente com vencimentos proporcionais. Quer dizer, houve um avanço e houve uma satisfação à sociedade. Não se tem mais essa situação de aposentadoria compulsória por falta disciplinar. Essa PEC toda é a PEC 53, que tratava só da magistratura. Existe a PEC 75, que trata do Ministério Público, mas o substitutivo do senador Blairo Maggi abrange as duas, estabelece um regime disciplinar equivalente entre a magistratura e o Ministério Público, porque as carreiras são equivalentes. Existe simetria entre a magistratura e o Ministério Público, e isso já foi reconhecido, inclusive, pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução 133. Então, com isso, a proposta, a PEC 75, ela vai ficar prejudicada em função de ser tratada numa só, na PEC 53. A votação não se concluiu neste semestre, porque o Senado Federal, esse acordo se chegou numa quinta-feira, durante todo o dia se discutiu isso e no final da noite já não havia um quórum suficiente para deliberação. Havia 50 senadores presentes ao plenário e há necessidade de 49 votos, sim, pela aprovação de uma emenda, para a aprovação de uma emenda à Constituição e de uma proposta de emenda à Constituição. Então, o presidente do Senado, Renan Calheiros, suspendeu a votação dessa proposta e isso ficou para agosto. Outro tema é relacionado à elevação da idade de aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos. A JUF, ela é a favor da elevação ou não? Em relação ao aumento da idade limite de aposentadoria para aposentadoria compulsória, aí já não como pena, é a aposentadoria natural decorrente do atingimento de uma idade, que hoje está em 70 anos, a JUF é contrária a qualquer elevação. Existem várias propostas de emenda à Constituição, a JUF já se manifestou em todas, contrariamente. E por que a JUF é contrária a essas PECs? Porque, basicamente, o seguinte, a carreira da magistratura é uma carreira já hoje um tanto difícil. Nós reconhecemos, compreendemos a importância e o aumento da idade média do cidadão brasileiro, a capacidade que tem as pessoas numa certa idade, e respeitamos profundamente isso, mas entendemos que num ponto de vista de carreira, a idade limite de 70 anos é razoável dentro do sistema. E como eu dizia, há um saturamento da carreira, um afunilamento, e a elevação da idade para a aposentadoria compulsória apenas tornaria mais difícil e menos atraente a carreira. Então, é preciso pensar naqueles que atingem uma idade mais madura, porém, também temos que pensar naqueles que ingressam na carreira e aqueles que estão no meio dela. E esse universo de pessoas é grande e, portanto, é desinteressante para a carreira em si. E para o serviço público em geral, é bom que haja essa mudança periódica, que não se leve tanto tempo a ver alterações, porque no âmbito judicial, por exemplo, é preciso de tempos em tempos que haja uma revitalização da jurisprudência. A elevação da idade limite de aposentadoria dificultaria isso, e isso não é bom para a sociedade como um todo. Então essas são as razões básicas pelas quais a JUF se manifesta contrariamente a essa elevação. Na volta do segundo semestre em agosto, o senhor acredita que essas propostas poderão ser aprovadas? Que diz respeito à aposentadoria compulsória como penalidade, sim.
Eu acredito que isso deverá ser votado até no Senado de uma forma rápida, porque já existe essa intenção dos senadores e, como eu disse, só não foi votado pela ausência de quórum seguro para aquela votação. Em relação ao aumento do limite de idade da aposentadoria, já é mais difícil, no meu entender. O tema não é pacífico, não é um tema consensual, existe muita oposição, e a oposição a esse tema não é só da JUF, não é só das associações de classe. As associações de classe, todas da magistratura e do Ministério Público, são contrárias, mas não é só isso. É um tema que gera divergência muito grande no âmbito do Poder Judiciário e do Serviço Público em geral. Então, eu não creio que essa matéria seja julgada, seja votada num prazo tão curto, né, no segundo semestre, porque em muitas situações dentro do Parlamento brasileiro, para que haja uma votação, é necessário consenso. E essa matéria não tem consenso. Você pode também assistir o Justiça para Todos na página da JUF na internet ou no canal da associação no YouTube. O endereço é www.youtube.com/tvajuf. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.